Oi, gente, tudo bem? Essa semana no meu story eu perguntei sobre inclusão nas igrejas. Quem tem em sua igreja um ministério de inclusão Kids ou não sei como você possa chamar na sua igreja, um departamento ou uma equipe, mas enfim, quem na sua igreja tem uma equipe preparada, líderes, servos preparados para receber as nossas crianças atípicas, né? Quem são nossas crianças atípicas? As crianças que têm algum transtorno, crianças com síndrome de Down, autismo, enfim, as crianças que necessitam de um atendimento mais individualizado. E as respostas foram 98% das respostas foram não. Nós não temos esse ministério na nossa igreja, não temos essa equipe. 98% porque os outros 2% responderam sim, mas são da nossa igreja. Então o percentual deu 98%. Disseram que não tem esse ministério, e a grande maioria desse percentual disse que não tem, mas quer muito ter, não tem, mas porque não sabe como fazer, não tem porque não tem equipe. Muitos são os motivos, né? Esse vídeo é para falar sobre se não temos. As outras respostas que tiveram lá, não tem, mas quero dicas, não tem, mas não sei o que fazer, não tem, e o que eu faço, eu vou responder depois em outro vídeo. Vou dar dicas, vou dar algumas sugestões, vou falar um pouco de como a gente faz, como a gente começou, mas esse primeiro vídeo é simplesmente para aquelas respostas que foram não temos. E aí me veio assim uma pergunta dentro de mim, uma certa angústia dentro de mim, o porquê tantas igrejas ali. Eu tive pelo menos por baixo 20 igrejas que responderam que não tem. E por que não ter? E por que não ter esse ministério? Não tenho porque, de repente, eu entendo que todas as crianças podem ficar juntas e não preciso ter algo exclusivo para elas. Poderia ser uma resposta, mas aí você teria que pelo menos ter uma equipe, porque a gente precisa entender que essas crianças, elas necessitam receber a palavra de forma que elas entendam. Então nós precisamos sim de uma equipe para estar falando com elas, para estar inculcando o princípio nelas, para estar levando a palavra de Deus a elas, de forma que elas entendam. Por que não? Por que não ter esse ministério? Porque muitas respostas eram porque eu não tenho equipe. Entendo que é difícil, né? Não só para inclusão, para todo o ministério, para tudo que a gente precisa levantar equipe, levantar pessoas, realmente é difícil. Mas a gente vence. A gente vence quando a gente consegue mostrar com clareza a necessidade do reino, não dos homens. Jesus, ele deixou bem claro que a nossa missão aqui na terra é pregar o evangelho a toda criatura. Jesus deixou bem claro que ele nunca fez acepção de pessoas. Jesus deixou bem claro que não tem diferença, que não havia diferença entre Senhor e os servos daquela época. O Senhor, ele deixou muito claro a cada um de nós o que nós devemos fazer. E uma das primeiras coisas, que é a mais importante, talvez a terceira mais importante, né? Porque a primeira mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar o próximo. Mas talvez a terceira mais importante é pregar o evangelho. É levar a salvação de Cristo para todas as pessoas. E nós no Ministério Infantil, nós temos falado e aprendido muito o quanto é importante a gente levar o evangelho ainda quando são crianças. Qual a importância de estar junto ali com a primeira idade, falando sobre os princípios de Deus, ensinando sobre quem é Deus, formando nessas crianças o caráter de Deus. Nós temos já visto muitos frutos. Não só a gente aqui da Igreja Batista Atitude, como de muitas igrejas que têm compartilhado nas mídias sociais o quanto é relevante o ministério infantil. E aonde estão essas crianças
que não recebem da mesma forma que as outras crianças. Onde elas estão? Se você me falar que na sua igreja não tem, elas não estão lá, eu vou te falar que talvez elas não estejam porque lá não tem lugar para elas. Porque hoje vem crescendo cada vez mais o número dessas crianças. Eu li essa semana que a cada 58 crianças, uma delas está nascendo autista, com algum transtorno, com autismo, isso mesmo. E com esse grau tão grande, né, com essa estatística tão grande, de se cada 58 crianças uma tem nascido, você acredita mesmo que nenhuma está perto da sua igreja, nenhuma faz parte dessas famílias? O que acontece é que essas famílias, elas já são tolhidas na porta. Não só na porta da igreja, na porta do salão, na porta do mercado, na porta do restaurante, porque em nenhum lugar tem lugar para elas, nenhum lugar tem lugar para essas famílias. E aí o que elas fazem? Elas não saem de casa, elas se recolhem. Por quê? Porque elas começam a achar que o problema está nelas, onde não está, o problema está na gente. O problema está em mim e você, que não abre as portas para essas pessoas, que não recebe essas pessoas como Cristo recebe. Então, se na sua igreja você ainda não tem nenhuma criança típica, nenhuma criança que precise desse carinho, desse amor de Deus, desse atendimento mais personalizado no sentido de individual mesmo, de forma que eles entendam, talvez seja porque eles ainda não viram na sua igreja as portas abertas. E por que não abrir? Se é o que Cristo nos convida a fazer, receber a todos. Então eu convido você a meditar mais na palavra de Deus, nessas palavras, nessas passagens onde o Senhor, Ele fala da importância das nossas crianças, da vida do ser humano, deles serem salvos. Será que nós não vamos prestar contas ao Senhor sobre a vida dessas crianças? Que tem entendimento, estou falando daquelas que têm entendimento para aceitar o Senhor como seu Salvador, e ninguém chega para oferecer essa palavra a Ele. Será que eu e você como cristãos não vamos prestar contas disso? Olha, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco sobre como fazer, como levantar a equipe, quais são os desafios, quais são os privilégios. Eu vou estar dividindo um pouco com vocês como nós aqui na Igreja Batista Atitude começamos, como nós estamos, como pretendemos avançar. Mas esse vídeo foi simplesmente para falar sobre esse não, que algumas mensagens para mim foi simplesmente não temos. Queria que vocês refletissem mais sobre isso. Leve ao seu pastor, você é uma líder, leve ao seu pastor. Leve essa reflexão, pastor, como nós estamos pastoreando a todos? Se tem algumas crianças na nossa igreja, algumas famílias nas nossas igrejas atípicas e que nós não temos levado o alimento a elas de forma que elas entendam. Leve essa reflexão, faça essa reflexão, pois é muito importante. Eu acredito que Deus, Ele está nos chamando para um novo tempo. Eu acredito que Ele tem falado comigo e com você acerca desse propósito na vida dessas crianças e dessas famílias. E Ele tem nos dado estratégias, Ele tem mostrado para a gente como fazer. Ele tem falado, meus filhos, eu preciso que as portas sejam alargadas para que todas as pessoas entrem e me encontrem nesse lugar que vocês chamam de templo. O Senhor tem nos convidado a isso. Então eu deixo esse vídeo para que a gente reflita um pouquinho se nós temos sido o que o Senhor tem como propósito para que sejamos. Nós somos aqueles que vão abrir essas portas. Se a sua igreja ainda não tem esse ministério, não tem essa equipe, você vai ser aquele que vai abrir essas portas. Mas como? Vou falar com vocês nos próximos vídeos. Se quiser me chamar também no particular, no direct, eu vou ter maior prazer em falar com você. O Senhor, Ele conta comigo e com você. Mas preste atenção, Ele conta comigo e com você, mas Ele não vai parar porque você ou eu nos negamos.
Ele quer nos dar a oportunidade de fazer a diferença. Ele quer nos dar a oportunidade de cumprir propósito na vida, na nossa vida, e levar esses propósitos na vida dessas famílias. Que você sabia que muitas famílias dessas, quando elas são cuidadas, quando elas são saradas, elas são a própria cura, a própria revelação de Deus para outras famílias? Mas o Senhor, Ele conta com a gente, para que a gente seja esses que vão estar diante da igreja, abrindo as portas, e a gente realmente poder dizer a todos os povos: venham, aqui é a casa do Senhor, e nós estamos preparados para pregar o evangelho a toda criatura.